Olá, olá, boa tarde, povo abençoado. Povo abençoado de Deus. Tudo bem com vocês? Tá tudo por cima e não por baixo. Desejo que você, nesse dia de hoje, diga comigo: Deus me ama, sou amada, sou feliz. Deus me ama, sou amada, sou feliz. Deus nos ama, gente. Deus é maravilhoso. E Deus nos escolheu porque Ele achou graça. Amém? Não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu. Foi Deus que abriu os nossos olhos, a nossa mente, e a gente, através de ouvir a sua doce palavra, a gente chegou à conclusão que precisaríamos e precisamos dele. Com ele, por ele, são feitas todas as coisas. Deus está aqui e ele quer te abençoar. Deus é conosco e agindo Deus, quem impedirá? Deus tem algo forte para entregar para você nessa tarde. Só precisamos estar atento, os ouvidos tinindo para ouvir a voz de Deus. Nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você tem uma causa, entregue ela no altar de Deus. Ok? Ana tinha uma causa. E o que é que ela fez? Ana foi buscar em Deus. Então, se a gente também buscar em Deus, a gente vai ter resposta das nossas orações. Buscar em Deus, não é no homem. Tem pessoas que estão buscando refúgio, buscando resposta no homem. Nós temos que buscar em Deus. Se passar pelas águas, você não vai morrer afogada. Se você passar pelo fogo, o fogo não vai nem chamuscar os pelos dos teus braços, das tuas pernas, da tua cabeça. Se você pedir socorro a ele, ele vai mandar socorro até você. Amém? Já passei por várias situações difíceis na minha vida, que o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Não existe outro mediador entre o homem e o homem. Existe um mediador entre homem e Deus, Deus e o homem, chamado Espírito Santo de Deus. Irmão, Deus, ele não faz nada incompleto. Deus, ele não faz nada pela metade. Deus, quando ele faz alguma coisa, ele faz e ele decreta, ele determina. Ainda que o homem diga não, Deus vai lá e convence o homem a dizer sim. Você está me entendendo? Então, Deus nessa tarde vai fazer algo grande em nosso favor. É só a gente acreditar e crer. Você tem que crer. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 4, 6, diz assim: pois Deus que disse, haja luz na escuridão. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão. Tá tendo escuridão na sua vida? Tá tendo escuridão no meio da sua família? Tá tendo algum problema que você olha e você diz assim, aqui não tem jeito não. Então, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, nos fez compreender que o brilho da sua glória que se vê no rosto de Jesus Cristo. Entretanto, este tesouro precioso está encerrado no vaso de barro. Isto é, nosso corpo fraco. Todo mundo vê que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. Entretanto, esse tesouro precioso está encerrado no vaso de barro. Que poder precioso é esse, gente? Que está encerrado no vaso de barro. Quem é o barro? Somos nós. Nós somos o vaso de barro. Isto é o nosso corpo fraco,
Nosso corpo é fraco, não aguenta nada. Se você sente uma dor de cabeça, você vai para a cama. Se você sente uma enxaqueca, você vai para a cama. Se você sente náuseas, você chega a deitar. E se você está com a dor numa unha, você levanta o pé para cima. E você, o dedo lateja, você está ali com o pé para cima. Porque nosso corpo é fraco. Não existe esse negócio, eu sou forte. Não existe esse negócio contra mim, não. Contra mim, eu não tenho medo disso, não tenho medo daquilo, porque o meu corpo está fechado. Seu corpo vai estar fechado, sim. Se esse corpo pertencer a uma pessoa só. Se pertencer a Deus. Viu? Todo mundo vê que o poder glorioso que está dentro de você, de mim, provém do Deus e não de nós. Tudo em nossas vidas. A partir do momento que a gente aceita Jesus, o poder de Deus está aqui. Vive aí dentro de você. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aqueles que estão se perdendo. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho, a glória de Cristo. Então, Satanás, ele cega as pessoas, ele ilude as pessoas, ele ludibria as pessoas e leva as pessoas a viver na mentira e no engano. Mas o apóstolo Paulo, à luz do evangelho, está dizendo aqui que Deus disse, haja luz na escuridão, gente. Que haja luz nas áreas mais difíceis da sua vida. Que haja luz na sua falta de entendimento. Que haja luz na sua falta de compreensão. Que haja luz no seu ministério. Que haja luz no meio da sua família. Que haja luz nessa sua boquinha para você não falar nada além daquilo que o Espírito Santo de Deus não manda você falar. Nós, irmãos, temos um hábito horrível, justificação. Justificar. Aí fala, eu vou mudar, mas continua repetindo as mesmas doses. Então a palavra está dizendo aqui que de todos os lados nós somos oprimidos pelas dificuldades. De todos os lados nós somos oprimidos pelas dificuldades. Porém não somos esmagados. Ficamos perplexos. Porque não sabemos a razão de certas coisas. A gente fica perplexo com certas coisas que nos acontecem na nossa vida, o que acontece na vida de alguém, a gente fica perplexo mesmo. Porque não sabemos a razão certa das coisas nos acontecerem. Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus Cristo é revelada em nosso corpo. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê? Precisamos olhar para a cidade gloriosa, irreal, mas invisível. A cidade gloriosa é real, mas ela é invisível. Você só vai conseguir ver se você tiver com os olhos, se você tiver com a menina dos seus olhos, se você tiver com a lupa, se você tiver com o binóculo espiritual, para você poder enxergar essa cidade, esse mundo invisível que se chama cidade de Deus. Ok? Nós temos, irmãos, precisamos olhar para essa cidade e ver a gloriosa luz de Deus. Convivência dos remidos, sendo reunidos em meio a uma batalha espiritual brutal. Quem é que não enfrenta uma situação, uma batalha brutal nas nossas vidas? Quem nunca enfrentou? Quem nunca teve esse privilégio de nunca passar por uma dificuldade? Porque
Todas as pessoas que eu conheço estão sempre dizendo que está numa luta, que está numa dificuldade, está enfrentando um problema no casamento, enfrentando um problema com o filho, enfrentando um problema com a família. Todos nós enfrentamos uma bruta batalha espiritual. Para viver em comunhão com Deus, precisamos olhar para seus filhos e perceber o Redentor procurando seus corações para serem seus. Precisamos examinar cuidadosamente a história e ver Deus cumprindo seu propósito. As pessoas precisam ver a clara esperança da existência humana. Elas podem conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo. Podem conversar intimamente com Ele para sempre se formar uma comunidade de amor. Tá vendo, irmão? Porque só é possível dessa maneira. Tudo isso é possível porque o Rei colocou seu amor e a sua graça em todos nós. Como cooperadores, temos uma inclinação natural de rejeitar o Criador para servir a criação. Nós devemos dar esperança em uma pessoa para a esperança em sistema, ideias pessoais ou possessões. A verdadeira esperança nos olha fixamente nas mãos e vemos, em vez disso, carvamos nos entulhos das ideias humanas para extrair um minúsculo fragmento de descendimento. Dizemos a nós mesmos que enfim encontramos a chave. Aquilo que for a diferença, agimos baseado em descendimentos e abraçamos a ilusão da mudança pessoal. Muitas vezes nós abraçamos um descendimento, uma ilusão falsa na nossa vida, um descendimento falso nas nossas vidas. Irmão, nós precisamos unir a comunidade e trazer para Cristo Jesus. A palavra de Deus diz lá em Mateus ou é Marcos, não estou lembrada, que Jesus disse que as prostitutas e os cobradores de imposto acreditaram na palavra e aceitaram a palavra. E por que os judeus, por que as outras pessoas não creram e não acreditaram na palavra de Deus? Por que você prega o evangelho? Por que você fala para uma pessoa que está no mundo dopada, alcoólatra, que está no erro, está no pecado? Você chega para ele e diz assim: Jesus te ama. O que acontece com aquela pessoa? Ela começa a derramar lágrimas nos seus olhos. Viu? Porque a pessoa está tão escaldada, que ela acha que ela está jogada, que ela está abandonada, que ela não tem mais solução para a vida dela, que na percepção dela, ela acha que Deus já a condenou e já lhe abandonou. Então, chegue para uma pessoa dessa, que está dentro de uma cadeia fechada, mal tem visita, porque pela sociedade ele é um monstro. Chegue para uma pessoa dessa e diga para ele: Jesus te ama e ele vai mudar a sua vida. Você começa a ver o brilho nos olhos daquela pessoa e aquela pessoa pega aquela palavra e aquela pessoa vai viver aquela palavra. Quando você pensa mais que menos, aquela pessoa recebe a graça de Deus, é batizada, prega a palavra de Deus lá dentro da prisão e em poucos dias essa pessoa sai da cadeia. Uma pessoa que estava abandonada, uma pessoa que foi jogada no calabouço, sem chance, sem esperança, tampou a boca do poço e os leões vieram para devorar. O que aconteceu com aquela pessoa? Os leões estão famintos. Os leões há quanto tempo que não comiam? Aqueles leões estavam recebendo uma alimentação fresquinha, mas quando o homem caiu no poço, aqueles leões adormeceram. E aqueles leões se serviu de travesseiro para aquele profeta, aquele adorador de Cristo, que estava sendo um adorador. Ele era um adorador, mas ele foi acusado de coisas que ele não cometeu. Quantas pessoas são acusadas, são caluniadas, calúnia se levanta. Em Provérbio fala que 6 coisas Deus aborrece, mas a 7ª Deus abomina, que é o falso testemunho, é a calúnia, é o acusador. Vê, irmãos? Então,
Nós somos um vaso de barro. E o poder de Deus está aqui, está aí. Então, por que nós vamos se sentir fraco, desencorajado, desmotivado? Porque A e B e C diz que eu não vou vencer. Se eu fosse escutar o que os outros disseram de mim, falaram de mim, e que ainda continuo falando, pode falar, não estou nem aí. Fale, fica à vontade, fale mais. Se você quer falar, fale mais um pouquinho, porque vai me ajudar a crescer. Quanto mais falam de mim, mais eu cresço diante da presença de Deus, mais eu me humilho. Mais eu me humilho para Deus, para eu poder crescer mais um pouco. Viu? Então nós não podemos dar ouvido ao que os outros falam de nós. Eu não vou viver no que os outros dizem. A minha vida não é decidida de decisões erradas, de pessoas que ficam por trás no telefone, falando mal. Não tem louça para lavar na sua casa, não? Não tem roupa para você lavar, não, querida? Você não tem o que fazer, não? Então, irmãos, a nossa história não é o povo que decide. Quem decide a nossa história é o próprio Deus. Aqui está dizendo, aqui está dizendo que Deus disse, haja luz na escuridão. Então, um dia, Deus disse na minha vida, haja luz, minha filha, na sua vida. Haja mudança na sua vida. Eu quero que você cresça, eu quero que você mude, eu quero que as coisas comecem a acontecer de forma diferente na sua vida. Porque se a gente faz as coisas erradas e se a gente deixa de servir a Deus, porque a A e B e C viu que você um dia tropeçou, que um dia você caiu e que hoje você se levanta, as pessoas ficam falando mal de você. Isso é por pouco tempo. Isso não vai durar muito tempo, não. Mas a palavra está de entretanto, esse tesouro precioso está encerrado nesse vaso de barro. Olha, que tesouro precioso é esse que está na nossa vida? Que tesouro precioso é esse que está em mim, que está em você? Quem é? É o poder de Deus, querida. É o Espírito Santo de Deus que está em nós. Nós somos perseguidos, nós somos caluniados, as pessoas se aborrecem, as pessoas nos odeiam, as pessoas querem nos ver mortas, querem nos ver fracassadas, muitas vezes as pessoas querem seu marido, quer seu emprego, quer o que você tem de melhor, mas ela não quer a luta que você enfrentou. Entendeu? Ela não quer a luta que você enfrentou, ela só quer o que é de bom que está na sua vida. Tá? Vamos orar nessa tarde? Se você tem um problema, se você tem uma causa, leve ao altar de Deus como Ana levou. Leve ao altar de Deus. E você vai ter resposta. Eu escutei o testemunho de uma mulher. Essa mulher abençoada, ela tem um grande ministério. E ela contou que o filho dela era epilético. E aquele médico vivia indo para pronto-socorro. E o médico disse que aquele menino nunca conseguiria avançar nos estudos dele, porque a epilepsia, ele atinge os neurônios quando a criança dá a crise. E aquela mãe não aceitou aquele diagnóstico que aquele médico disse, que nos estudos ele não ia ter crescimento. E ela não aceitou aquela decisão daquele médico, orou, profetizou e declarou que o filho dela não seria dependente de medicamento controlado, que o filho dela não seria epilético, que o filho dela seria um médico, um doutor, que aquele rapaz ia crescer e que ia ter uma família, que se ele casasse, ele não podia ter filho. Irmãos, nós não podemos aceitar essas pragas, essas maldições que saem da boca de juiz, que saem da boca de médico, que saem da boca dos nossos adversários. Viu? E o que aconteceu foi que o filho dela foi curado, foi constatado na medicina que o filho dela estava curado. Hoje o filho dela casou, é pai de família e o filho dela se formou em advocacia. Então, irmão, quando o homem diz não, Deus diz sim. Então Deus nessa tarde vai mostrar que ele pode. É só se você não quiser. Porque aqui está dizendo, 2 Coríntios 4, você vai ler, que quem habita dentro de você é o poder de Deus. Você é vaso de barro, mas quem está aí dentro de você é o poder de Deus. Quem opera na casa, na sua vida, na sua família, a sua família que está devastada, destruída, que só quem pode juntar e reunir e constituir é esse poder que Deus deixou sobre as nossas vidas.
Se você quer, se você crê, você vai se levantar. Você vai determinar que você é um dos escolhidos de Deus. Que sobre a palavra dele, você vai lançar a sua rede. E você não vai aceitar ruína, miséria, fracasso, destruição sobre as suas vidas. Se levante e não aceite que ninguém venha decidir que a sua casa está abandonada, sua casa está destruída, porque se você guardar, se você lacrar as portas, nenhum invasor pode entrar na sua casa. Porque se Deus não guardar a sua casa, em vão vigia o sentinela. Convida a Deus, convida o Espírito Santo para fazer tudo novo em você a partir de hoje. Tome posse da sua vitória. Se reúna para buscar a Deus. E Deus tem coisa grande para resolver e fazer. Aquilo que você não pode, só Deus pode fazer. Deus te abençoe, um abraço, tome posse da sua vitória, porque hoje Deus está liberando e está saindo decisões. Está saindo decisões. Está saindo decisões na justiça. Está saindo decisões, favorecida a você. Você que estava com a causa na justiça empancada, está saindo hoje a decisão que Deus decretou sua vitória. O juiz não queria liberar, mas está sendo liberado. Você vai viver esse milagre, você vai viver essa vitória, você vai viver essa vitória, porque nenhum encantamento vale sobre as nossas vidas. O agir de Deus é lindo, irmão. O mover de Deus já começou a partir de hoje, porque nós iremos nos levantar, nós iremos reconstruir nossos muros. E agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço, Deus te abençoe, até amanhã.